Graça e paz, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 14. O tema dessa mensagem, ele é o Evangelho não tão agradável. Não, você não ouviu errado, tá? É esse mesmo. O Evangelho não tão agradável. Talvez possa parecer um pouco contraditório com a essência do Evangelho. Mas eu quero dizer que o Evangelho não foi dado à igreja para nos agradar, mas para nos colocar em conformidade com a palavra de Deus, com a lei do Senhor, com seus princípios. E para que isso aconteça, muitas das vezes ele vai nos desagradar. E isto é normal. Em toda a história da igreja isso aconteceu. Eu estava, durante essa semana, estudando algumas coisas e lendo o livro de Atos, você percebe a abordagem de Paulo, o grande missionário, do Novo Testamento, aquele responsável por mais de 60% de toda a literatura do Novo Testamento foi produzido por Paulo, devido às suas viagens missionárias, devido à fundação de igrejas que ele proporcionou. E você olha, e eu olhando a abordagem de Paulo, o modo operante, vamos dizer assim, era o mesmo. Ele chegava numa cidade, mas tudo isso guiado pelo Espírito Santo. Quero deixar bem claro isso. Paulo, ele nunca foi para lugar nenhum sem a aprovação de Deus, se não fosse guiado pelo Espírito Santo. Se você for ler no capítulo 13, ele desejava ir para outro lugar, mas o Espírito Santo o impediu de ir. Por 2 vezes ele desejou ir para uma cidade, mas o Espírito Santo o impediu de ir. Isso mostrava que Paulo era sujeito ao Espírito Santo. Ele estava sob a autoridade do Espírito Santo. Mas todas as vezes que ele chegava numa cidade, ele entrava numa sinagoga, principalmente nos dias de sábados, que era o dia de ensino da lei. E era dada a oportunidade, porque ele era conhecido como um fariseu, um dos doutores da lei. E era lhe dada essa oportunidade. Todas as vezes que era lhe dada essa oportunidade, ele buscava apresentar a Jesus como o Messias, o Cristo prometido por Deus, e que Jesus veio e cumpriu todas as profecias que estavam ditas a seu respeito, e que ele foi morto, mas ressuscitou. E isto desagradava por demais os líderes das sinagogas, os fariseus, os saduceus e tantas outras seitas, vertentes do judaísmo que ali se encontravam. Então ele se tornava ali, como nós chamamos de persona non grata. Ele era gentilmente convidado a se retirar, debaixo de pedradas e pauladas, gentilmente assim. A mensagem não era nada agradável, porque ele não estava preocupado em agradar aqueles que deveriam ser os conhecedores da palavra do Senhor, mas ele estava ali buscando agradar ao Senhor, ganhar almas. E quando ele era expulso das sinagogas, ele buscava aquelas pessoas que creram, e dali lhe dava assistência, ensinava o evangelho e deixava um povo reunido, deixava sempre alguém já pronto para pastoreá-los. E assim foi a plantação de igrejas no Novo Testamento.
as igrejas da Ásia Menor foram todas plantadas por Paulo. Sempre da mesma forma, entrando com uma palavra, causando desconforto naqueles que eram tidos como líderes da igreja. Portanto, eu quero dizer que não se sinta, não fique escandalizado por ouvir que o evangelho, ele muitas das vezes, ele desagrada. Porque é verdade. Ele desagrada porque muitas das vezes ele não é conforme nós queremos que ele seja. Não é pregado da forma que ele precisa ser pregado. Nós temos que entender que nós estamos vivendo dias que antecedem a vinda de Jesus. Se nós olharmos a humanidade hoje, nós temos que ver uma pessoa moribunda, na UTI, sem mais chance de vida, onde só lhe resta um único remédio para sobreviver. E esse remédio vai causar dor, muita dor. E o que nós queremos, que nós iremos escolher? Apenas amenizar aquele sofrimento ou apresentar aquele remédio que vai, a princípio, causar dor e desconforto, mas que vai, com certeza, salvá-lo. Assim estamos nós diante dessa sociedade. E como remédio, nós só temos a oferecer este evangelho não tão agradável. Jesus disse isso em Lucas capítulo 14, versículo 25 em diante. Diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode ir sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor Deus e Pai, te agradeço pela esta oportunidade, Senhor, de poder ser, ó Pai, transmissor da Tua palavra nesta noite, Senhor. Te peço por aqueles que estão aqui, que possam, Senhor, com seus ouvidos espirituais, receber toda a grandeza da Tua palavra, Senhor. Usa a minha vida, Pai, como um instrumento da Tua vontade. Que todo o impedimento, tudo aquilo que o inimigo pode fazer para que esta palavra não penetre no coração, Senhor, do Teu povo, seja repreendido e colocado por terra agora, em nome de Jesus. Assim eu te peço e te agradeço, para a glória do Teu nome. Amém. Jesus disse que quem não irritar, aborrecer ao seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. À luz da palavra, como nós entendemos, por tanto ler a palavra do Senhor, nós entendemos que esta frase é uma expressão, é uma forma de uma linguagem figurada.
Não está dizendo que nós temos que ser aquela pessoa irritante para a nossa família, mas Jesus está alertando aqueles que querem de bom grado o seguir, que não será fácil, que em determinadas situações você vai ter que escolher entre servir a Jesus, mesmo que isso lhe custe irritar, desagradar sua parentela, seu ciclo de amizade ou até mesmo aquilo que você sempre creu. Aquilo que você sempre acreditou, aquilo que você sempre fez sua regra de vida. Não é possível servir ao Senhor Jesus abrindo mão da sua verdade para que tenhamos uma vida confortável. Nós temos visto nos dias de hoje pessoas que se negam a servir a Jesus com integridade porque querem manter a sua boa reputação. São eles chamados de artistas gospels, pastores, coaches, sei lá quais são as denominações que se usam, mas a verdade é que nós temos visto um evangelho sendo pregado que não é um evangelho genuíno. É um evangelho água com açúcar, aquele que nós pensamos que é calmante, né? Antigamente, a criança está nervosa, dá um copo d'água com açúcar, né? Como se fosse um remedinho para acalmar. E nós temos feito disso o evangelho, uma água com açúcar. Um evangelho que não ofenda, um evangelho que não incomode, um evangelho que não machuque, um evangelho que não exponha. Este está sendo o evangelho pregado nos dias de hoje. Não estou generalizando. Não estou generalizando. Não estou dizendo que nós estamos isentos de fazer esse tal evangelho. Porque se nós nos desviarmos da palavra do Senhor e nos preocuparmos com a nossa vida, com a nossa aparência, com as nossas redes sociais, certamente nós entraremos por este mesmo caminho. E o Senhor Jesus alertou aos seus discípulos: nem sempre a minha mensagem será uma mensagem fácil de aceitar. João capítulo 6, depois daquela grande multiplicação dos pães, mais de 5.000 pessoas comeram de 5 pães e 2 peixes, que sobraram 12 fardos de pão, cestos de pão. Depois dali, você vê Jesus se ausentando daquela população. Jesus manda seus discípulos entrarem no barco e irem para outro lugar. Jesus vai ter com eles no meio do mar durante a noite. Todo mundo conhece essa passagem, quando Jesus anda sobre as águas. No outro dia ele chega naquela cidade e o povo, sabendo que Jesus tinha passado para o outro lado, foi atrás de Jesus. Foi atrás de Jesus. Mas Jesus agora, depois de saciá-los, ele percebe que aquela multidão não está ali pela sua palavra, não está ali pela sua autoridade, mas está ali pelo pão. Está ali apenas para satisfazer os seus desejos, pelas suas próprias necessidades. E Jesus começa a falar ali do pão da vida, que ele é o pão que veio do céu, que é necessário comer da sua carne e beber do seu sangue. E muitos se escandalizaram com aquela palavra e disseram assim: dura é ouvir essa palavra. Que palavra mais dura é essa? Quem pode comer da sua carne? Quem vai comer da sua carne? Quem vai beber do seu sangue? Essa palavra não entrou nos seus corações. Porque aqueles homens eram homens carnais. Eles estavam ali apenas pelo pão. E Jesus percebeu que muitos começaram a abandoná-lo. Começaram a deixar de segui-los, e Jesus se vira para os seus 12 apóstolos, seus 12 discípulos, diz assim: e vocês, não querem ir com eles? Mas Pedro, ele se vira e diz, como se fosse o representante daquele grupo de apóstolos, dizendo: a quem nós iremos,
se só tu tens as palavras de vida? Os discípulos estavam o tempo todo com Jesus e muitas das vezes eles não entendiam o que Jesus estava dizendo. Porque para que se cumprisse tudo aquilo que foi falado do Messias, que ele falaria de modo que muitos ouviriam, mas não entenderiam. Muitos estariam vendo seus milagres, mas mesmo assim não o reconheceriam como o Cristo, o enviado de Deus. Mas isto era para que se cumprisse toda a palavra de Deus. Muitas das vezes Jesus afrontou os seus discípulos, dando-lhes a oportunidade de escolher se queriam segui-los ou não. E hoje não é diferente. Hoje, para levarmos a palavra do Senhor, a palavra de vida, muitas das vezes nós temos que aceitar correr esse risco de ser desagradável aos nossos ouvintes. Não quer dizer que nós temos que procurar ser inimigo da sociedade, não, mas isso vai acontecer naturalmente quando pregarmos a verdade, quando pregarmos a verdadeira palavra de Deus. Jesus está dizendo aqui que há um preço a ser pago por todo aquele que decidir seguir a Jesus, ser o seu discípulo. Quando ele fala aqui sobre o custo do discipulado, ele dá duas parábolas seguidas. Ele fala da torre, que uma pessoa quando quer edificar uma torre, quer edificar, fazendo uma construção, antes de começar, ela não sai simplesmente comprando material e preparando o terreno e começando a construir. Antes disso, ela precisa fazer contas. Ela precisa saber fazer o levantamento de tudo aquilo que vai lhe custar. Fazer contas, um planejamento para saber se vai ter com que terminar. Para que depois não seja escarnecido pelos outros. Quando Jesus fala o exemplo da torre, ele está dizendo que nós precisamos analisar que muitas das vezes não vai ser do jeito que nós queremos fazer. Muitas das vezes estamos tão eufóricos, tão entusiasmados, que nos deixamos levar por esse entusiasmo e queremos fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, do nosso jeito, na base da euforia. E quando chega um determinado momento, acaba o gás. Já ouviu falar essa expressão, né? Acaba o gás. Mas você estava tão animado, você estava tão cheio de energia, mas no meio do caminho já desistiu. Acabou o gás no meio do caminho. Porque muitas das vezes nós não fazemos esse planejamento. Nós não fazemos esse planejamento. Nós queremos fazer do nosso jeito. Depois, Jesus, na mesma sequência, ele fala de um rei que vai à guerra. A guerra é inevitável. A guerra aqui é uma situação inevitável. E ele diz, qual é o rei que indo à guerra não toma conselhos antes de ir, para saber se deve ir com 10 mil? Porque o inimigo vem com 20. Porque senão, se ele não fizer isso, ele vai ter que propor um acordo de paz, que na grande maioria das vezes significa a sua subserviência. Ele vai passar a ser um pagador de imposto para aquele, porque não tem poder para vencê-lo. Então tem que propor o quê? Um acordo. Mas o próprio Jesus disse, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se você não renuncia à sua capacidade de fazer, os seus próprios talentos, o seu próprio direito de tomada de decisão sobre sua vida, nós não estamos aptos a ser discípulos de Jesus. O sal. Por fim, ele termina falando sobre o sal. Bom
é o sal. Nós sabemos, quantas vezes já pregamos aqui sobre as qualidades, as características do sal. O sal, ele é um produto que serve para muitas coisas. Na antiguidade, ele era um conservante natural. Não existia geladeira. Então, quando se caçava um animal, se abatia um animal, salgava-se ele para conservar aquele alimento, para que aquele alimento não entrasse em decomposição. O sal, ele é um tempero natural, ou seja, ele dá gosto nas coisas, não é verdade? Ele dá gosto nas coisas. Esse gosto é alegria. Alguém fica feliz em comer uma comida sem graça? Você já pensou, você vai num restaurante, caro muitas das vezes, um nome lá, que você tem que fazer até reserva para comer, e quando você chega, não é nada daquilo que você esperava. Você se desprendeu de um dinheiro que talvez pudesse, né, ser investido em outra coisa, mas aquele alimento estava sem gosto. Muitas das vezes você fala assim, poxa vida, estava sem sal, sem, sabe, aquela comida sem graça. Nós falamos até assim, né? Que comidinha sem graça. É verdade, porque falta gosto, falta algo, né, que ative o seu paladar. Assim é o sal. E nós somos o sal, nós temos que ter esta propriedade de sal, que é conservar esta terra, conservar a mente das pessoas para terem temor do Senhor, para alegrar, trazer a alegria para esta sociedade, que é a alegria da salvação. Mas, tem um porém, Jesus diz, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Se nós falharmos como sendo conservadores deste mundo, da presença de Deus neste lugar, se nós falharmos em trazer a alegria onde nós estivermos, o nosso ministério é um ministério fracassado. Nós fracassamos como servos, fracassamos como ministros de Deus. E não serviremos para mais nada. E, como a palavra do Senhor de Jesus disse aqui, seremos lançados fora. Muitas das vezes nós temos que arriscar. Nós temos que arriscar ser um pouquinho salgado, sabe? Às vezes, aquele pouquinho a mais, você já viu quando você salga o feijão, o que acontece? É ruim, né? Você tem que jogar fora? Não, né? As irmãs aqui, que já é boa de cozinha, já sabem que dá para salvar o feijão salgado, né? Bota a batata lá dentro, não é verdade? Bota a batata. É verdade. Às vezes nós erramos a mão, mas o Senhor, Ele que é o dono da obra, Ele que nos capacita e Ele tem poder para fazer todas as coisas, Ele nos dá a chance de consertar. Nós não podemos errar pela omissão. Você com medo de salgar, você não põe nada. O que acontece? Depois de pronto, já salgou comida pronta? Não tem efeito. O sal, ele só tem gosto, né, na superfície. Quando você mastiga ele, aquela comida continua sem sal. E muitas das vezes é assim que nós agimos. Nós somos omissos em transmitir a verdadeira palavra do Senhor. Temos medo de salgar, de ficar indigesto e sermos reprovados. Mas seremos reprovados de qualquer forma se nós ficarmos nessa posição de inércia. Se nós ficarmos nessa posição de omissão, se nós tivermos medo de desagradar aos nossos familiares, de trazer a palavra de vida, de trazermos a palavra que restaura, porque a palavra que traz vida é aquela que muda o nosso entendimento, que faz nós mudarmos o nosso caminho. É a palavra que causa o efeito metanoia, que é o quê? A transformação total, a mudança total.
Atos 6, 7 a 15, nós vamos ver um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra vai falar que ele era apenas um diácono, com uma grande diferença. Ele foi escolhido porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Este jovem é Estevão. É um dos 7 diáconos escolhido não pelos apóstolos, mas pela igreja, para desempenhar o trabalho da assistência social da igreja. Era aqueles que estariam ali fazendo a repartição dos bens, porque a palavra do Senhor diz que em Atos dos Apóstolos, quando a igreja começou a crescer, eles não tinham necessidade de nada, porque todos vinham e de bom coração, voluntariamente entregavam seus bens, seus pertences à igreja, vendiam suas propriedades e entregavam aos pés dos discípulos para que todos fossem participantes da graça de Deus. Eles não conseguiam viver bem sabendo que alguém tinha necessidade. Eles não poderiam comer sabendo que os seus irmãos não tinham com o que comer. Então eles voluntariamente entregavam suas posses aos pés dos apóstolos. E muitas das vezes eles tinham que deixar de estar ensinando, de estar orando e intercedendo pela igreja para fazer esse trabalho. Então eles decidiram escolher pessoas para estarem fazendo esse trabalho social. Mas era necessário que fossem cheios do Espírito Santo de Deus. Porque não importa qual seja o seu chamado, não importa qual seja o seu ministério, você não poderá fazê-lo se você não for cheio do Espírito Santo de Deus. E ser cheio do Espírito Santo de Deus é estar sujeito à sua vontade. É se sujeitar à vontade do Espírito Santo. Ir onde Ele te manda, quando Ele te manda, da forma que Ele te manda. E Estevão, além de fazer as suas obrigações como diácono, ele pregava a palavra, porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. O discípulo cheio do Espírito Santo de Deus, ele faz até aquilo que não foram lhe mandado, mas ele faz na direção do Espírito Santo. Ele não se contenta apenas em fazer o social. Ele quer transmitir a verdade que liberta, a verdade que transforma, mesmo não sendo a sua obrigação, mas na direção do Espírito Santo ele é capaz de fazer. E a Bíblia diz que muitos ali disputavam com ele. Disputavam nas sinagogas, nas ruas, e não podiam conter-lhe. Eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Não tendo outra forma, fizeram como fizeram com Jesus. Tiveram que subornar pessoas para levantar falso testemunho, para ter do que o acusassem. E olha só o tipo de acusação. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E citaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Eu não sei se vocês conseguem perceber que tudo isso do qual Estevão foi acusado de infringir, todas essas, teoricamente, leis morais, nos dias de hoje estão acontecendo. Vocês pararam para ver isso? Vocês se deram conta de como as leis hoje estão mudando para criminalizar
a fé cristã. Nós tínhamos aqui, dia 7 de setembro, a confraternização da igreja no parque lá do Botânico, para comemorarmos o aniversário da igreja. Mas teve que ser cancelado. Por quê? Porque agora o parque foi entregue à iniciativa privada, eles criam suas regras e não pode haver manifestação de cunho religioso dentro do parque. Então, para quem, muitas das vezes, quando nós falávamos que o evangelho vai ser perseguido, que muitas coisas vão ser proibidas, e acreditavam, falavam que isso era a teoria da conspiração, podem criar outras, porque essas se tornaram verdades. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Muitas leis estão sendo criadas para proibir falar do nome de Jesus nas escolas, retirada de símbolos religiosos em repartições públicas. Isso nós estamos dizendo só naquilo que o Estado controla. Quando isso entrar na esfera privada, então, será uma verdadeira perseguição. É esta perseguição que a Bíblia fala. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, mesmo sendo acusado, ele não recuou. Ele não recuou. E muitas vezes hoje, a igreja de hoje, eu estou dizendo a igreja universal, a igreja no geral, tem se acovardado diante dessas imposições através de leis, através de decretos. E agora, o que eu faço? Não posso mais falar de Jesus nas ruas? Ah, mas se eu falar, meus amigos vão se voltar contra mim. Mas será que é isso mesmo que Jesus disse que tínhamos que fazer? Que nós tínhamos que criar essas inimizades? Mas o evangelho não é uma palavra de amor, não é uma palavra de paz, uma palavra de união? Nós fazemos muitas vezes esse questionamento. Mas eu quero te trazer uma palavra aqui. Mateus capítulo 10. Muitas das vezes nós deixamos de pregar a palavra do Senhor, porque achamos que o resultado dela vai trazer discórdia, vai trazer dissensões, brigas, inimizades, e que isso não faz parte do evangelho. Lá em Mateus, o tema é praticamente o mesmo, o custo do discipulado. O que nós devemos esperar quando decidimos ser discípulos de Jesus. Mateus 10, 34, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Não pensa você que todas as vezes que você pregar a Jesus, que você pregar o evangelho de Jesus, o evangelho da cruz, da qual mostra o Filho de Deus se esvaziando da sua glória, tomando esta forma humana, sendo exposto a tudo aquilo que nós somos, sendo tentado em tudo aquilo que nós somos tentados, e entregar a sua vida naquela cruz. Não pense que esta palavra muitas das vezes vai agradar as pessoas.
Quando Jesus falava com seus discípulos, seus próprios discípulos falavam assim, Pedro dizendo, olha Senhor, não fale isso. Longe de ti acontecer isso, não faça caso de ti. Não vai acontecer assim. Jesus repreende e fala assim, para trás de mim, Satanás, porque você não sabe os desígnios do meu Pai, você não conhece os planos do meu Pai. Foi para isso que eu vim. Mas falar disso muitas das vezes causa irritação nas pessoas. Que amor, como um Deus que nós falamos que é amor, pode entregar o seu próprio filho, matar o seu próprio filho. Como um Deus que nós tanto falamos de amor, pode permitir que algum de nós seja lançado no inferno. Seja deixado nesta terra para padecer tudo aquilo que a palavra do Senhor diz que acontecerá. Muitas das vezes, nós por causa de uma palavra dessa, para não enfrentar estes questionamentos, nós evitamos de falar de Jesus. Queremos mostrar Jesus apenas como aquele que cura, mostrar Jesus apenas como aquele que provê o seu sustento, te dá uma boa casa, te dá um bom lar, te dá um bom emprego, é aquele que te proporciona um bom casamento. Mas não falamos que se não houver mudança de vida, ninguém verá a Deus. Como Jesus disse, Jesus deu uma palavra dura para Nicodemos, que vinha ali escondido na calada da noite. Jesus disse, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. E Jesus ainda vai além. Ele diz, olha, você já é mestre em Jerusalém. Você é mestre nas sinagogas e não entende essas coisas. E você ainda se considera um mestre. Jesus, quando livra aquela mulher do apedrejamento, todos nós conhecemos aqui a história. A mulher que é pega no adultério, e eles dizem que, olha, a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. E o que você diz? E Jesus vira para eles e diz, olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos do mais velho, a palavra ainda é bem específica, dos mais velhos aos mais novos, todos foram se retirando. E Jesus disse para aquela mulher, cadê os teus acusadores? Eles não te condenaram? Ela diz, não. E Jesus diz para ela, tá bom, vá em paz, continua a sua vida. Deus te recebe do jeito que você é, não é isso mesmo que Jesus falou? Não foi? Que Bíblia é essa que eu estou lendo? Porque eu acho que na minha está escrito isso. Não foi não? Alguém sabe o que Jesus falou para essa mulher? Julgando. Como pode o Filho de Deus me julgando, dizendo que eu sou um pecador, que eu sou a causa do meu problema? Olha aí, se fosse o Filho de Deus, teria dito que ele me ama do jeito que eu sou. Você pensou Jesus nos dias de hoje, como seria? Vocês entendem que a mensagem de Jesus não agradava? Por isso ele foi crucificado. Mas esta mensagem que revela quem nós somos, esta é a mensagem da cruz. Esta é a mensagem que nós temos que pregar. Pregar a verdade, por mais dolorido que ela seja, não é falta de amor. Falta de amor é você ver uma pessoa trilhando um caminho de morte, mas com medo de perder a sua amizade com ela, com medo de perder a sua aprovação, a aprovação dela, você deixa ela continuar neste caminho. Jesus sabia que aquela mulher não tinha mais solução. Aquela mulher, ela era digna da sua condenação, mas ele mesmo disse, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Jesus veio para nos dar uma segunda chance, e foi isso que ele ofereceu àquela mulher. Agora eu te dou uma nova chance, vá e não peques mais. Jesus deu uma nova chance, mas aquela mulher teve que ser chamada a atenção pela sua vida.
Jesus, quando estava lá em Samaria, que ele pede água para a samaritana, a mulher fica ali, né, espantada de ver um judeu se comunicando com o samaritano, porque eles nem se olhavam, passava de longe. E Jesus vai lá e pede água para aquela mulher. E começa a falar com aquela mulher, até que revela a sua vida. Jesus toca em um ponto da sua vida que nos dias de hoje seria desconfortável. Talvez muitos hoje estariam nesse banco se não fossem ditas palavras como Jesus disse naquele dia para aquela mulher. Chama teu marido aqui, vamos conversar. Eu não tenho marido. Eu sei que você não tem marido. Você teve 5. E o que você tem hoje não é seu. Você é a outra. Dizendo assim. Que mulher suportaria ter sua vida exposta desse jeito? Mas aquela mulher não ouviu dessa forma. Ela não se fez de vítima, como muitas das vezes nós fazemos. Quando a palavra de Deus vem e mostra tudo aquilo que nós somos fora da igreja, fora do culto. Nos coloca nus diante do espelho. E você não tem como você se enganar dizendo que esta gordura não é minha. Essa espinha não fui eu que fiz nada, nasceu. Meu cabelo caiu, não sei por quê. Não adianta. Muitas das vezes nós vamos nos deparar com este tipo de mensagem. Mas aquela mulher não viu aquilo como algo desmerecedor, como que um rebaixamento, vamos dizer, um linchamento moral, vamos dizer assim. Ela vê algo em Jesus que muitas das vezes, muitos dos seus discípulos não perceberam. Vejo que é profeta. Aquela mulher tinha tudo para dar as costas e ir embora, mas aquela mulher, ela percebeu algo diferente naquela palavra. Mesmo que aquilo feria, sabe? Mesmo que aquilo ali me deixava numa situação desconfortável, aquela mulher olha e diz para Jesus, vejo que és profeta. Muitas das vezes, você ouve palavras, mesmo que elas falam tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você não gosta, você não consegue reconhecer que é esta a revelação de Deus para você. E no final do culto você corre lá na frente para buscar uma oração, para que Deus fale com você. A palavra revelada é essa. A revelação que Deus tem para a sua vida é a sua palavra. Nada tem mais autoridade que a palavra de Deus. E se você quer ouvir Deus falar, preste atenção na mensagem de Deus. Ela pode ser desagradável hoje. Como Jesus disse. Sabe, o escritor de Hebreus, ele diz que muitas das vezes a repreensão, a princípio ela é desagradável, ela causa um desconforto, mas depois ela vai gerar frutos. Quantas coisas eu me arrependo na minha vida, mesmo depois de aceitar a Jesus. Eu olho para o meu passado e digo assim, eu podia ter feito diferente, poderia ter sido diferente, mas isso me trouxe experiência, para que em situações onde eu não tenho a chance de errar, eu possa tomar a decisão correta, usando o quê? Os meus erros do passado. O Senhor, Ele nos mostra os nossos erros, para que nós entendamos e possamos ter a oportunidade de fazer certo da próxima vez. Mas quando nós somos repreendidos dessa forma, nós não gostamos. Eu não vou falar para você que é agradável, porque não é. Quando você lê, às vezes você está tão empolgado com uma coisa, quando você vai ler, mas não é assim. Eu pensei que era assim, que a palavra dizia assim, que eu podia fazer dessa forma, mas a palavra diz que eu tenho que tomar um outro caminho, que eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que estar de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, mas eu queria tanto fazer isso. Mas a palavra diz que não. E como que nós fazemos agora? Obedecemos ou sacrificamos? Não é fácil pregar o evangelho. Os pastores que dão muito conselho são procurados para muitas das vezes mediar conflitos. É verdade, porque nós somos seres humanos. Olhamos para aquele e não gostamos, falamos algo que não gostamos, geramos conflito. E isso acontece porque a igreja é formada de pessoas imperfeitas.
Geramos conflito, geramos dor de cabeça para os líderes e pastores. Muitas das vezes eles acabam sabendo de tanta coisa. E qual é a dificuldade que você tem muitas das vezes? Preparar uma palavra que Deus manda você dizer. Não é que você escolhe, hoje eu quero pregar sobre fé. Não. Hoje eu quero pregar sobre fé, mas o Senhor manda eu falar sobre isso e eu obedeço. E como vamos preparar um sermão muitas das vezes, sabendo de tantas coisas? É difícil. É difícil. Para um líder, para um pastor, porque estou casado com uma pastora. Nós sabemos de muitas coisas que, querendo ou não, você acaba sabendo. E como você pregar para não parecer uma indireta, para não parecer que você está expondo as pessoas. Somente guiado pelo Espírito Santo de Deus. E a igreja, ela precisa entender que a palavra de Deus, ela vai causar o efeito necessário e não o que eu desejo. Injeção dói, mas é o melhor remédio. Muitas das vezes, o único remédio que faz efeito é o que dói. É verdade, uma vez eu estava sendo tratado aí com uma inflamação na garganta e nada passava. Até que o médico descobriu a verdadeira causa. Falou assim, olha, se eu te der uma injeção hoje, amanhã você está pronto. Eu falei, me dá 2. Eu tomei a injeção, cheguei em casa, já estava praticamente bom. Mas o efeito daquela inflamação me causou um mal até hoje. Eu tenho as amígdalas, uma fenda nas amígdalas. Minhas amígdalas são fendidas, tem uma fenda. Então, constantemente eu tenho inflamação de garganta por causa disso. Por quê? Porque o mal estava lá e foi tratado com o remédio errado. Se talvez o médico tivesse diagnosticado antes, o antibiótico faria um efeito. Mas não, chegou a ponto de que o único remédio era a benzetacil. Né? Que delícia, né? Eu tomei tanto na vida que hoje eu já não sinto mais, irmão. É verdade. Não dói tanto mais, parece que o corpo já criou um anestésico natural lá, é verdade. Mas se ela tivesse sido tratado antes, talvez eu não teria esse problema, essa cicatriz, né, que ficou, esse problema que ficou depois. Eu passei num médico uma vez, ele falou assim, olha, suas amígdalas, elas têm um corte no meio delas, assim, ó, que não fecha mais. Eu falei, eu sei. Eu falei, isso aqui foi causa de uma infecção que demorou a ser tratada. E muitas vezes é dessa forma. O Senhor vai nos alertando, e nós... essa palavra não é para mim, é para o meu irmão do lado aqui, ó. É ele que é desse jeito. É igual, olha, se meu irmão tivesse aqui, mas era para você, cabra. Não adianta. Até que quando você nota, está lá a inflamação. Mal sabia que era você que estava com aquela doença. Aquele mal estava em você. E agora o único jeito é aquela injeção dolorida. Ou talvez, né, é a operação de retirada das amígdalas, não é verdade? Parto mal pela raiz, é verdade. Como Jesus diz, né? Se teu olho te escandaliza, arranca fora. É melhor entrar, né, cego de um olho no céu do que com os dois ir para o inferno. E é verdade. O Senhor nos dá, o Senhor vai nos alertando, o Senhor vai nos dando uma palavra, às vezes vai endurecendo a palavra, até que chega o ponto que ou você arranca fora, ou você é cortado fora. Mas é uma palavra necessária. Para encerrar, nós vemos o que nós podemos causar quando nós deixamos de entregar a palavra do Senhor, mesmo que seja uma palavra dura. Todo mundo aqui conhece a história de Jonas. O Senhor manda Jonas pegar um navio e ir até Nínive, um outro país, levando uma mensagem de juízo contra aquela cidade, porque Nínive era uma cidade extremamente violenta. Era um povo sanguinário. Os historiadores dizem que na entrada das cidades haviam ali esqueletos pendurados, que ali simbolizava
suas vitórias sobre os exércitos das nações inimigas. Mas havia ali um povo, como a própria Bíblia diz, que não tinha discernimento nem da mão direita com a esquerda. Olha só, que nível de ignorância que era aquele povo. E o Senhor manda Jonas levar uma mensagem de juízo para aquela nação. Mas Jonas queria exatamente o mal daquela nação. Queria que Deus executasse o juízo sobre aquela nação. E ele, ao invés de ir para a direita, ele vai para a esquerda. Ele pega o navio contrário, que vai para um caminho totalmente contrário. E nós conhecemos a palavra de Jonas como ele, não só ele sofre, mas aqueles que estão ao seu redor. Os marinheiros, o dono daquele barco e até o peixe que o engole. Até o peixe, ele faz mal para todos ao seu redor. Porque ele foge de Deus, de levar a palavra de Deus. Quando ele está no ventre do animal, não vou dizer baleia, porque a palavra não diz baleia. Quando ele está no ventre do animal, ele se arrepende e o Senhor dá uma nova oportunidade. E a mensagem que Deus dá é a mesma. Vai e fala à grande cidade de Nínive, que em 40 dias ela será destruída. E quando ele leva esta mensagem, eu não sei se Jonas se achava tão bom assim, se achava tão convincente assim, por isso que ele teria fugido, para não trazer a mensagem. Ele entrega esta palavra e vai embora. E sobe uma colina e fica lá esperando. Só que a palavra diz que o povo se arrependeu. O povo levantou um clamor, o próprio rei levantou um clamor, um jejum, se vestiu de saco, jogou cinza sobre sua cabeça, proclamou um jejum que até os animais fariam parte, para que se porventura Deus se arrependesse do seu mal e não fizesse o que disse que faria. E Deus viu aquilo, e a sentença de Nínive, ela foi adiada, porque essa cidade, 100 anos depois, ela foi destruída. Mas aquela geração teve a oportunidade do arrependimento, com uma palavra dura: daqui 40 dias vocês não existirão mais, se não se arrependerem. E aquela cidade se arrepende. E milhares de almas foram poupadas, como Deus disse para Jonas: você teve misericórdia dessa aboboreira aqui que nasceu sem você plantar nem nada. E eu não vou ter daquela nação de milhares de pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda. Então, muitas das vezes, irmãos, nós não podemos nos levantar para julgar se a palavra é dura ou não. Poxa vida, eu só tenho hoje para vir na igreja e o irmão vai falar dessas coisas, sabe? Eu queria tanto falar que Deus tem solução para o meu problema. Isso você está cansado de saber. O problema é que você não crê. Talvez o problema é que você não creia. Não precisa Deus falar todo final de semana que Ele tem solução para o seu problema. Porque se você não entender a causa do seu problema, para que ele entre com a solução, não vai adiantar eu ficar falando. Foi como eu disse, falar de Jesus é fácil, falar que ele cura, falar que ele liberta, falar que ele traz prosperidade, falar que ele faz você um vencedor, é fácil. Mas se eu não te disser, se nós não ensinarmos as pessoas qual é o mal, qual é a origem do mal, não adianta nada você ser abençoado, ser cercado de todos os bens e no final ser lançado no inferno. E é o que tem acontecido nos dias de hoje. A sociedade não suporta mais ouvir essa palavra. Por isso muitos estão ali, querendo trazer um evangelho reformado. Um evangelho onde não se fala de renúncia, não se fala do novo nascimento. Um evangelho onde diz que Deus só quer seu coração, que Deus só é amor, Ele te ama, Ele te recebe do jeito que você é. Esquecem de dizer que Deus te recebe do jeito que você está.
Ele te recebe, ele não te aceita do jeito que você é. Se ele te aceitasse do jeito que você é, ele não precisaria enviar o seu filho para morrer por você. Ele te recebe do jeito que você está, mas ele te dá a oportunidade de ser transformado. E essa transformação, ela só vem através do Evangelho. O Evangelho que muitas das vezes vai te machucar. A palavra que muitas das vezes vai te deixar desanimado. Por quê? Desanimado porque você espera ouvir uma coisa e não é aquilo que você está ouvindo. Porque você cria muitas expectativas, ou criam muitas expectativas para você, e você vê que as coisas não é da forma que foram faladas para você. Por quê? Não querem correr o risco de perder a sua amizade, a sua aprovação. Mas se nós começarmos a falar do pecado, ninguém vai ficar na igreja. Ficar na igreja não vai fazer você ser salvo. Não é permanecer na igreja, mas somente a transformação de vida. Somente o novo nascimento vai te poder liberar o seu acesso ao reino de Deus. Isso foi Jesus que falou, não foi teólogos, não foram filósofos. E muitas das vezes nós temos dado mais ouvidos a filósofos, a teólogos, do que a própria palavra de Deus. O evangelho muitas das vezes ele é desconfortável, principalmente para quem prega ele. Principalmente para quem tem a responsabilidade de dizer a palavra do Senhor do jeito que ela realmente é. E isso tem causado, a consequência disso é que muitos estão apenas fazendo parte de uma comunidade cristã. Muitos não prezam mais pela sua salvação, porque acreditam que uma vez salvo, uma vez que você levantou a mão lá no apelo final do culto, pronto, você pode continuar vivendo da mesma forma que você vivia. Ou se pagar o dízimo, se dar ofertas, já é suficiente. Martinho Lutero se revoltou com isso, dando início à reforma protestante. Ele não aceitava que as indulgências fossem suficientes para comprar, pagar a sua dívida diante de Deus, porque era o que estava acontecendo naquela época. E ele se levanta. E ele se levanta contra esse regime. E ele luta para que hoje nós, por causa dele, que hoje nós temos acesso à palavra do Senhor, porque os pobres, as pessoas simples, não tinham acesso à palavra de Deus, ou seja, você não tinha como se libertar dessas falsas doutrinas. Mas porque um homem se sujeitou a perder a sua própria vida, nós hoje temos o acesso, livre acesso à palavra de Deus. E com isso, você sabe o que resultou isso? Hoje nós temos maiores condições de ter comunhão com o nosso Deus. De desfrutar da sua palavra, dos benefícios de conhecer a palavra de Deus da forma que ela é. Ela pode ser um remédio dolorido às vezes. Mas os efeitos dela, ele é muito mais prazeroso do que qualquer alimento bem preparado, do que qualquer viagem para um lugar novo, um lugar paradisíaco. Ela vai te trazer mais conforto do que qualquer emprego que você possa imaginar. Não podemos ter medo, irmãos, de pregar este evangelho não tão agradável. Amém?